Estou fazendo tudo isso porque a minha intenção é criar uma série de videozinhos, um material básico aí de bateria aí para quem quer começar a estudar, para quem está começando, para quem não sabe nada do zero, então dar uma referência básica aí e tentar passar um pouquinho aí do conhecimento que a gente tem na área. Já são aí brincando em uns 30 anos tocando, o conteúdo vai ser muito bem estudado, bem cuidadosamente organizado para que a molecada aí que estiver começando tenha uma sequência bem organizada. E isso é importante no estudo deles, né? Vou dar uma explanada num pouquinho do conteúdo que eu vou estar montando aí nas aulas, né? Bom, vamos falar primeiro aqui, ó. Quem sou eu, né? Meu nome é Ricardo Zanoni. Toco pelo menos há uns 30 anos, então, bateria. E é isso. Hoje eu vou só dar uma apresentada nesse conteúdo. Vou falar um pouco sobre os alongamentos que o músico precisa fazer antes de estar tocando, por enquanto, em relação à baqueta. E quem não tiver uma bateria, começar a estudar por um pad de madeira, com uma borrachinha em cima, um EVA e um par de baqueta na mão. Agora eu não vou dar exemplo de nada, porque eu só vou pincelar os conteúdos, tá? Vou falar um pouco de algumas técnicas que a gente utiliza em relação ao pulso, em relação aos dedos, em relação ao movimento de braço. Vou dar algumas definições do que é o tempo para o músico, como a gente conta a música, como a gente sente o andamento, o ritmo. Então, vou explicar o que é o tempo, vou explicar como a gente conta isso durante a execução de uma música, né? Um trecho de música faz alguns termos que a gente utiliza, que são tempo, pulso, subdivisões. Em relação ao tempo, a gente tem uma métrica, a gente costuma contar uma música básica aí, 1, 2, 3, 4, eu vou estar tocando às vezes e falando, vai atrapalhar o áudio um pouco, mas vou tentando me policiar. Aí esse pulso, muitas vezes a gente subdivide ele, então está aqui 1, 2, 3, 4, a gente 1, 2, 3 e 4, e 1, 2, 3 e 4. Isso tudo eu vou estar explicando detalhadamente, com mais tempo e desenvoltura aí durante as lives. Então, existem outras formas de subdividir, então a gente pega aquele tempo, divide em 2, em 3, ou até mesmo em 4. Vou ensinar formas da gente contar esse tempo. Então, para cada subdivisão a gente tem uma maneira diferente de contar. E na música depois dos tempos, eles são divididos em blocos que a gente chama de compassos. Esses compassos, de acordo com a sua métrica, né, a sua medida, o tamanho, ele recebe um nome. Então, para 2 tempos é binário, para 3 tempos ternário, 4 tempos ternário, 4 ternário e assim por diante. A gente vem, é um conceito que parece simples, porque a gente já convive com isso há muito tempo, mas tem que ser explicado detalhadamente. Dentro do compasso binário, ternário ou quaternário, a subdivisão principal dele vai dizer se esse compasso é um compasso simples ou composto. Então, eu vou estar abordando essas duas vertentes aí. Aí a gente vai entrar mais especificamente no assunto baqueta, né? Como a gente vai segurar a baqueta para tocar. Se a gente vai segurar ela assim, assado, assim, assim. O porquê de cada técnica, como cada uma funciona e quando você utiliza mais uma ou a outra, né? Então, aí vamos passar por alguns termos que vai precisar estudar e decorar, sabe? Uníssono, explicar para o aluno o que é um uníssono. Uníssono é quando as duas baquetas estão tocando simultaneamente e ocorre um único som. Não tem uma defasagem entre os dois. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente estudar. E aqui embaixo, deixa eu ver se com o mouse dá para marcar aqui. Na linha de baixo aqui, ó. Eu só escrevi aí para reforçar minha memória aqui, em relação a dinâmicas, FFF, mas respeito a uma dinâmica mais fortíssimo, forte, mesoforte, pianíssimo, e, aqui tá escrito errado aqui, deixa eu aproveitar e corrigir ao vivo aqui, né? Então, vamos lá. São termos que a gente vai utilizar durante o estudo, em relação a tocar mais forte, tocar mais fraco. Daí eu vou começar com uns exercícios. O primeiro exercício vão ser 16 notas alternadas. De vez em quando eu vou estar escrevendo em inglês aqui, de vez em quando em português, vou tentar traduzir tudo para o português aqui.
essas 16 notas alternadas, onde letra B é mão direita, letra I mão esquerda. Então aqui é mão direita, aqui é mão esquerda. Nós vamos estar trabalhando toques alternados, direita, esquerda. Só que não pode ser assim. Nós vamos precisar de uma ferramenta que é o metrônomo. O metrônomo é um aparelho e para o músico ele é a régua, é o relógio do músico. É quem vai estar marcando o tempo do músico. Eu tenho um metrônomo aqui próximo a mim, vou ligar ele aqui. Então, por exemplo, ele vai me dar uma batida constante. Não sei se o áudio tá bom aí, mas meu intuito é estar sempre estudando e utilizando o metrônomo como uma referência. É isso. Aí nós vamos começar a contar a quantidade de toque que a gente está dando. Então nós vamos começar com 16 toques, 16 batidas. Aí são exercícios para fortalecimento e controle da baqueta. Então a gente começa com 16 toques só com a mão direita. Aí a gente vai estudar 16 toques para a mão esquerda. Aí a gente alterna 8 toques com a direita, 8 toques com a mão esquerda. A gente vai 4 com uma mão, 4 com a outra. Então sempre eu vou estar diminuindo a quantidade de toques. Eu passo para 2 toques, 2 toques. E por fim, nós vamos entrar no principal, direita e esquerda. Quando entrou no exercício de direita e esquerda, a gente vai trabalhar várias coisas. Nesse caso, eu vou estar batendo cada retângulo desse aqui. Eu vou estar marcando aqui, ó. São 4 notas, com 4 toques que eu vou dar, direita, esquerda, 1, 2, 3, 4 aqui, dentro de uma batida do metrônomo. Essa subdivisão vai ser explicada anteriormente, né? Então, quando a gente estiver nesse exercício já vai dar para ter uma ideia. Mas, basicamente, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nesse momento, eu vou estar acompanhando o metrônomo, subdividindo o clique do metrônomo, esse pulso que ele está me dando. Vou estar estudando com as duas baquetas na mesma altura, com a mesma intensidade, com andamento constante. É uma forma de se estudar. Existe a forma da gente ir acelerando ou a gente ir diminuindo essa velocidade. No primeiro momento, a gente vai sempre estudar com a velocidade constante. O próximo passo é inverter o exercício, onde comecei pela direita. Da próxima vez que eu for executar, eu vou começar com a mão esquerda. Isso faz com que a gente estude os dois lados, né? Fortaleça as duas mãos, que geralmente a gente tem uma mão que é predominante, né? Aí esse é um primeiro exercício que eu gosto muito de fazer, que é um exercício de uníssonos, onde ele ajusta minhas baquetas. E assim, ele determina a mandada da mão aqui. A mão direita começa. Então eu fico tocando aqui. Não são só 4 toques. Quando eu for explicar o exercício, eu vou dar o exemplo certinho. Embaixo está explicando ali braço, pulsos e dedos. Eu uso esse exercício para um primeiro aquecimento, toda vez que eu vou estudar. Eu treino primeiro uma mão, aí eu venho para a próxima mão e ela copia o exercício. Depois que ela copiou e aprendeu, aí eu solto ela. Então ela desenvolve. E eu volto para a corda. Teoricamente é isso aí. Depois eu inverto, faço a linha de baixo. Começo com uma mão, copio, volto para a outra e imito. Sempre assim. Eu fico brincando de passar para 2 minutos. Esse exercício me ajuda muito a alinhar as mãos. Aí quando eu falo de braço, dependendo da velocidade, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O pulso, eu vou encurtar esse movimento, vai ficar mais rápido. E o dedo, eu vou utilizar para movimentos mais rápidos ainda. Então, cada técnica a gente vai estudar para determinado tipo de postura, de objetivo, né? Mas é sempre importante você aquecer as duas partes, as três partes do corpo, o braço, o pulso e os dedos, para depois começar os estudos. Então, os estudos mesmo vão começar aqui. Aí esse é um exercício que eu pratico também de alongamento, de aquecimento. Aí a gente entra no próximo exercício, 2 toques com cada mão. Então, cada mão vai dar 2 toques simultâneos. Tem mais nós vamos estudar. Sempre que eu fizer um exercício, começando pela direita, a página seguinte, provavelmente, né, na maioria das vezes, vai começar com a esquerda, vai ser uma repetição, vai ser uma inversão do exercício, porque
é importantíssimo a gente fazer os dois lados. Sempre praticar. Tudo que a gente começou para a direita, a gente vai começar para o outro lado. Vamos para frente. Coloquei dinâmicas. Vou dar um exemplo de dinâmicas voltando lá atrás. No alternado, por exemplo, quando a gente estuda dinâmica, dinâmica é a relação de força que eu estou aplicando na nota. Então, de repente, eu estou fazendo um exercício. Repare na altura da minha baqueta. A minha baqueta está lá embaixo, a minha baqueta está na direita, está baixa, e a baqueta está... Agora eu vou inverter. Ó. Então, o importante é que a gente tenha esses controles. Esses controles de dinâmica dão toda a nuance da música. É isso que traz a vida para a música. Para não ficar aquela música robótica, robotizada, que parece um computador tocando, que fica duro assim. Então, a gente vai ter esse controle. Isso a gente tem o controle da altura. Imagina que a gente tem uma primeira posição aqui, ó, bem fraca, e a última posição bem forte. Tá? Vamos achar o meio. A gente vai treinar aqui no meio. Então, depois a gente vai treinar passar dessa altura para essa altura, para essa altura, para essa altura, para essa altura. Eu tô olhando meio de lado, que eu tô olhando para a câmera para eu ver certinho. Aí, já que eu consegui ter o domínio dessas três alturas, vamos dizer assim, refinar, né? Fazer um ajuste fino aqui, ó. Aqui no meio das duas, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 alturas diferentes, já dá um controle de dinâmica bem legal. É muito importante saber tocar com dinâmica. Exercício de 2 toques, aí a gente vai passear por eles. Essa maneira que eu escrevo na lousa aqui, no caso, através de quadrados pretos e brancos aí, o quadradinho escuro é a mão direita, o quadradinho claro a mão esquerda, e eu vou deslocando esses quadradinhos, ou seja, eu estou trocando as mãos de posição em relação ao clique, por exemplo. Aqui na primeira linha que eu faço isso, sem o clique não dá para perceber, deixa eu pôr o clique aqui. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Abaixa tudo bem, peraí. 4, 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Mudou. 1, 4. Eu vou mudar. As duas direitas vão ficar no intervalo do meio ali. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próximo passo, começar com a esquerda. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E aí, a última linha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, a ideia é treinar todos os exercícios e a gente vai desenvolver isso sempre lento para ter o controle. Futuramente a gente vai acrescentando um andamento um pouco maior, né? Uma velocidade vai imprimir uma velocidade um pouco maior e passar de um para o outro. Esse é o objetivo. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Mudou. 1. 1. É isso aí. Eu tô passando correndo de qualquer jeito numa primeira pincelada só pra gente ver a quantidade de exercício. A gente já estudou o toque alternado, a gente estudou os toques alternados e a gente estudou os toques duplos. O próximo passo é a gente juntar os dois. Então, um toque alternado e um toque duplo. Quando eu faço isso, consequentemente, após esse toque duplo, me força a inverter. Na verdade, não é que me força, é um padrão de exercício que a gente faz. Para trocar ele ganha um nome, ele se chama paradiddle pelo som que ele produz. A gente faz um simples e um duplo, aí a gente inverte. E outro aqui, um simples, né? Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então, é o famoso paradiddle, ó, né? O baterista dona. É isso aqui. Aí, como sempre a gente está fazendo os exercícios numa altura constante, depois a gente vai misturar os 3 exercícios. O single, o double, o toque duplo e o paradiddle. O objetivo é que os 3 soem a mesma coisa. É bem difícil porque as dinâmicas mudam, o rebote, o dedo, tá sempre uma mudança, mas o objetivo é a gente tentar igualar sempre esses toques. É isso aí. Vamos pra frente, porque senão fica muito comprida a live de hoje. Aí nós vamos estudar dinâmica também.
É isso aí. Vamos lá. Todos os conceitos que a gente estuda para uma mão, a gente estuda para outra mão, para o toque simples, para o toque duplo, o paradido, são conceitos básicos, dinâmica e velocidade, né, e andamento. Então, esses conceitos a gente vai estar sempre estudando. Depois que a gente tem o domínio de todos essas dinâmicas, a gente entra num assunto que é acentuação. A acentuação é uma única ocorrência de um toque mais forte naquele momento. Então, por exemplo, no paradiddle, eu fiz um negrito em cima da primeira notinha. Então, essa nota vai ser mais alta. Então, eu vou estar executando aqui o paradiddle, paradiddle, e aí o primeiro toque vai ser mais forte. Vai ser, então essa baqueta. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, esse controle a gente vai desenvolvendo. Depois a gente muda uma seta para o segundo toque. O terceiro, o quarto. E assim por diante. Nós vamos também fazer a inversão dos paradiddles. Como a gente fez com o double, começando a figura, o desenho do double stroke. Duas com a direita, duas com a esquerda. Depois a gente fez uma com a direita, duas com a esquerda. E a última com a direita. Aí a gente inverteu. Duas com a esquerda, duas com a direita, uma de cada. Então, isso vai fazer com que a gente desloque a figura rítmica que a gente estava executando. No paradiddle a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem o primeiro paradiddle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos fazer a próxima. Aí a segunda inversão. Vou tocar várias vezes. Segunda. Primeira linha, segunda linha. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Então, é como se eu tivesse tirado o pá. A palavra paradiddle. 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 Nós vamos fazer Rá. Vai começar no Rá. Paradiddle. 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 Pará. A terceira linha, vou começar no diddle. Diddle, para, diddle, para, diddle, para, diddle, para. E a última linha. Rá, para, diddle, para, diddle. Rá, para, diddle, para. Começa pelo do, né? Do, para, diddle, para, diddle, para, diddle, para, diddle. Contando assim é estranho, mas... Aí vai que faz isso aqui. Vamos lá. Daí nós vamos trabalhar a acentuação novamente. E vamos para aquele exercício que eu passei agora há pouco, que é o single, double e o paradiddle ao mesmo tempo. Pro outro. Esse é um conceito básico de controle domínio das baquetas, tá? Então, quando a gente tem uma subdivisão ali, são 4 toques por tempo, a gente pode ter algumas subdivisões irregulares. Por exemplo, 3 toques numa mão e um na outra. Novamente, a gente vai espelhar esse exercício. E assim, nesse exemplo, eu já fiz 3 toques com a mão direita e um com a esquerda. E também tem uma outra situação, que é 1 toque com a direita e 3 com a esquerda. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, eu pulei a tela, desculpa. Voltei. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos lá. Aí a gente vai estudar alguns outros grupos de notas. Então, aí a subdivisão estava em 4. Aí eu escrevi um exemplo aqui em 3. Que é um toque numa mão e 2 na outra. O ideal é estudar o lado contrário também. Bora. A mão que estava dando um toque, agora ela vai se deslocar. Então a gente vai começar o exercício na primeira linha. Na segunda linha, na verdade, as duas escritas aqui, elas estão... Na verdade, a mão direita, ela tá aqui. Deixa eu reescrever isso aqui. Só um minuto, desculpa aqui, vamos lá. Aqui é o E. Rapidinho, eu já edito isso aqui, já fica certo. Né? O que tá acontecendo aqui é... Isso. E aqui é E. 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 Pronto. Vou explicar aqui novamente. Vamos lá. Nessa linha agora, segunda linha, aqui ó. A gente vai dar
A direita vai estar na do meio. A gente vai começar. Tem o metrônomo? É a mesma coisa que essa, a gente não consegue distinguir. Vai ter eu mudar. Ela só dá uma tropeçada e não dá a ideia. Na terceira linha, duas com a esquerda e uma com a direita. Por isso tem que ter o metrônomo pra gente perceber a percepção do que tá acontecendo. Aí assim, eu fiz 1 mais 2, agora eu vou fazer 2 mais 1. Aqui tá errado escrito bem, caramba. Será que tá errado aqui? Eu quis trazer um outro conceito matemático pra tela e acabei prejudicando a didática aqui. Vamos lá. Vamos lá, beleza. E a última linha vai ficar esquerda, direita, direita. Aí assim, sempre que eu fizer para a mão direita, eu vou fazer o mesmo exercício para a esquerda. Então, isso aqui tava a distância, agora eu vou fazer o contrário. Esquerda e direita. É isso. Na segunda linha aqui, direita, esquerda, direita. Agora, esse exercício aqui, esquerda, direita, esquerda. Então, certo? Agora nós vamos começar uma esquerda e duas direitas. Opa. Começando com a direita. Tem que recapar. E outra, com paciência, fazendo tudo devagarzinho aqui. É bem simples, parece complicado, são muitos exercícios, a gente tem uma longa caminhada aí. Aí, aqui pra frente, eu não comecei a escrever, mas a gente pode fazer grupos de 1 toque, de 3 toques, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 e assim por diante. Vou escrever mais combinações aqui, 7, 8. Mas por hora, eu quis apresentar, era mais ou menos esse resumão aí, de toda a aula. É um conjunto de exercícios que a gente chama de exercício de stick control, controle das baquetas, né? Então, eu agrupei alguns bloquinhos ali, que são os exercícios de aquecimento. Tem vários momentos, conforme a gente for caminhando ao longo das aulas, aí vão surgindo mais exercícios, né? Tem o primeiro, que é os alongamentos, que eu vou passar. Aí, movimento de pulso, movimento para o dedo, para fortalecimento do dedo. Então, cada aula eu vou tentar trazer um pouquinho de cada exercício. Aí, conforme as aulas forem progredindo em relação aos toques uníssonos, toques alternados simples, toques duplos, e chegando nos badilos, eu vou acrescentando esses exercícios de warm-up, né? Mas também bem tranquilo, é bem leve. Para quem quiser começar, quem não sabe nada, eu acredito que isso aqui já é um guia e vai ter bastante conteúdo legal, tá? Estou fazendo a live de hoje teste, mas eu já vou tentar editar esse videozinho para subir ele, deixar ele gravado aí, para o pessoal já conhecendo um pouco do material que eu vou trazer. Espero que sirva de incentivo para a meninada aí que está começando. Tem que estudar, tem que saber como estudar, tem os exercícios certos e objetivos. E aí a gente vai evoluindo durante as aulas aí junto. E quem já toca, que não, vamos dizer assim, não tem a necessidade, vamos dizer, de aprender esse exercício, que já conhece, normalmente quem já está tocando bateria, é porque já chegou nesses exercícios antes, né? Já passou por eles. Quando assistir a live, está convidado aí a participar e praticar junto. A ideia é ligar o metrônomo e fazer um tempo de estudo. Então, assim, de repente, para quem já toca alguma coisa, mesmo que sirva de rotina para estudar. Pega esse exercício, hoje eu vou pegar ele como um guia. Vou estudar isso aqui, sem gostou. Ótimo. Estou estudando pulso. Agora eu vou estudar dedo. Vou fazer transição. Então, é importante a gente estar sempre mantendo esse movimento. Bateria é um instrumento que demanda coordenação, né? E ela é um exercício aeróbico. Então, assim, se você está sempre fazendo, ela depende de memória muscular. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve e mais você domina aquela técnica, aquele controle em relação à baqueta. Então, por isso, esses exercícios são fundamentais. Eu sugiro a meninada estudar sempre. Claro, se você tem um professor, é legal você buscar um professor aí na sua cidade, aí, ou um colega que já toca, pedir algumas orientações também, um acompanhamento às vezes de perto. Mas vou estar na live aí também para isso, tirar alguma dúvida, eventual questionamento aí em relação a um assunto ou outro. Se eu puder ajudar, a intenção é a melhor. Beleza? Obrigado para quem participou aí, que assistiu hoje. E até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Valeu.